Meus irmãos amados e queridos, todas as partes do culto são importantes para Deus, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra, e entendemos que a palavra, de uma forma mais direta, ela nos edifica, como também somos edificados por uma boa música, né? Quando nós cantamos a Bíblia, estamos cantando uma boa teologia. Mas eu acredito que esse é um momento onde você tem que rogar o Espírito Santo, realmente que ministra ao seu coração, e nós gostaríamos de orar, mas antes nós vamos ler o texto. Nós temos dois textos, que é Mateus e Lucas, mas nós lemos Lucas só para ver a forma que Lucas também coloca esse texto. Nós não vamos ler hoje, vamos ler só Mateus, capítulo 6, por favor, abra a sua Bíblia. Mateus 6, nós vamos ler de 9 a 13, ali está de 5 a 13, mas nós vamos ler de 9 a 13 somente, tá bom? Nós já pregamos versículo de 5 a 8, e vamos iniciar hoje a partir do versículo 9, então nós vamos ler só de 9 a 13. Todos os irmãos acharam? Amém? Vamos então ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, tua palavra acabou de ser lida, nós já te louvamos, Senhor, com cânticos, já fomos edificados por eles, pelas leituras aqui feitas, Senhor, pelas orações, mas Pai, de uma forma mais direta agora, na pregação da tua palavra, ó Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, que possa ser achado lugar no nosso coração, Senhor, da tua palavra, e que ela faça morada, e que tu tenha total liberdade, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo e da tua palavra, Senhor, de estar, como cantamos, quebrando o nosso coração, transformando, nos fazendo um vaso novo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos pregando uma série sobre os meios de graça. Abordamos já na primeira parte sobre a palavra de Deus como meio de graça para a nossa vida. Estamos agora abordando a segunda parte, o segundo meio de graça, que é a oração como meio de graça para a sua igreja. O tema que nós temos abordado nessa série é Jesus nos ensina a orar, baseado nesse texto, tá? Ainda vamos continuar pregando em outros textos sobre esse assunto da oração como meio de graça, mas nesses textos aqui nós demos o tema Jesus nos ensina a orar, e nós vimos em primeiro lugar nos versículos de 5 a 8 as recomendações que Jesus nos faz antes dele ensinar que a oração é conhecida como oração do Senhor, oração dominical. Nós sempre estamos citando isso quando nós estamos falando, e nós aprendemos 3 recomendações aí que são importantes nesse texto para nós, nos versículos de 5 a 8. A primeira recomendação é para nós não sermos hipócritas em nossas orações. A segunda recomendação é para orarmos em secreto ao Pai Celestial, ter um momento a sós com Deus, né? E a terceira recomendação é para, quando orarmos, não usarmos de vãs repetições, né? Então, já falamos sobre isso. Creio que nós fomos muito edificados, e hoje daremos continuidade a partir do versículo 9, e nós veremos o que Jesus nos ensinou nessa oração, que nós já chamamos de oração também modelo aqui, não é? Nas mensagens anteriores. Então nós vamos ver o que Jesus nos ensinou nessa oração modelo.
E eu quero mais uma vez, queridos, lembrar a você, né, que não foi o propósito de Jesus ensinar uma oração para ser repetida ou rezada como um ritual. Não foi o propósito de Jesus ao ensinar essa oração, mesmo que alguma vez nós venhamos a recitá-la como a oração do Pai Nosso, ou como a oração do Senhor, né? Mas não tira o dever de fazermos orações com palavras que fluam de dentro do nosso coração e com base na palavra de Deus. Então essa oração, ela pode ser orada assim. Nós oramos a oração do Pai Nosso algumas vezes na igreja, como está aqui, mas nós não podemos usar ela somente da forma que ela está aqui, porque ela é um modelo para as outras orações. Mas toda oração deve partir do profundo do nosso coração. Então Jesus nos ensina aqui algumas coisas que são necessárias nas nossas orações, que nós não podemos nos esquecer, e que estão aqui inseridas nessa oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, né? E aí, meus irmãos, não existe na Bíblia um outro modelo. Então partimos aqui do pressuposto, todos os estudiosos também, que é claramente esta a oração única, né, que o Senhor nos ensina a orar, para que daqui provenha as nossas outras orações. Jesus está ensinando por causa de um pedido dos seus discípulos, como nós já vimos lá em Lucas, não é? No capítulo 11, de 1 a 4, foi seu discípulo que pediu. Agora, queridos, se foi o discípulo que pediu, e se Jesus está ensinando os seus discípulos, e se nós somos discípulos deles, então nós podemos aqui dizer que ninguém pode saber o significado dessa oração, a menos que seja um discípulo de Jesus. Então você só vai poder entender, compreender o significado dessa oração de forma plena, se você for discípulo de Jesus. Então você que ainda não é discípulo de Jesus, pode se tornar um discípulo de Jesus, e compreender pela obra do Espírito Santo, pelo poder da palavra, não é, o sentido real dessa oração. No Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 185, a pergunta 186 e 187, nós vamos relatar para vocês, porque quem não conhece o Catecismo Maior, pode pelo menos conhecer essas perguntas agora, né, que são feitas lá, que são o símbolo de fé da nossa igreja. A pergunta 185 diz assim: como devemos orar? E temos a resposta: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, gratos e fracos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade, e submissão à sua vontade. Pergunta 186: que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? A resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que nosso Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada oração do Senhor, é a qual que nós estamos aqui pregando nessa noite, não é? E a pergunta 187: como a oração do Senhor deve ser usada? Resposta: a oração do Senhor não é somente para direcionamento como modelo, segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração, contando que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Como eu já havia falado agora há pouco. Então, está registrado no Catecismo Maior da nossa igreja. Mas, meus irmãos, o motivo de Jesus ensinar esse modelo de oração foi para que nós, como seus discípulos, possamos orar de forma correta, de forma bíblica. É um modelo que serve como parâmetro para todas as nossas orações e devoções durante a nossa vida cristã. E aí nós podemos dividir em duas partes e 6 petições
que é o que nós vamos fazer no decorrer dessa mensagem. E aí nós podemos perguntar: o que Jesus nos ensinou então nessa oração modelo? O texto começa aí: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus nos ensinou a glorificar a Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos ensinou a glorificar a Deus. Versículo 9 e o versículo 10, tá? Nós lemos o 9, o 10 também diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a primeira parte da oração, que é composta pelas 3 primeiras petições, são referentes a Deus. As demais são referentes a nós, as nossas necessidades. Jesus então ensinou e nos responsabiliza como discípulos dele a glorificarmos a Deus em primeiro lugar nas nossas orações. É claro que nós não podemos julgar, irmão, se Deus ouve ou não ouve a sua oração, não é o caso nosso. Mas se tem um padrão, se tem um modelo, nós devemos aprender com o Senhor, não é, para que as nossas orações cada vez sejam mais organizadas. Isso não quer dizer que se você não orar, não é, de uma forma, de uma sequência, né, como está aqui, que Deus não vai lhe ouvir. Não é isso que nós queremos dizer. Mas que o Senhor deixou um modelo para dirigir as nossas orações, não é? Então, aqui o que Deus requer de nós, através de Jesus, é que as nossas orações comece reconhecendo a grandeza, a glória de Deus, reconhecendo quem Deus é. E Deus, ele é totalmente santo, Deus é totalmente amoroso, cheio de majestade, de poder. Deus quer que nós reconheçamos nessa oração que Deus é soberano, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Mas é preciso que a gente se atenha ao início, não é, do versículo 9, porque Jesus vai dizer aos discípulos: portanto vós orareis assim. O Senhor Jesus está aqui fazendo um contraste com a prática condenada nos versículos 7 e 8, da qual nós já pregamos aqui. Jesus ele está continuando o assunto da qual ele começou a falar no versículo 5 a 8. Então Jesus está dizendo: vós não sereis como os gentios, que faziam suas orações para ser vistos pelos outros, que eram hipócritas, que usavam de vãs repetições. Mas vocês vão agora receber de mim, não é, um modelo de oração. Vocês devem orar assim, não é? Reconhecendo em primeiro lugar a glória de Deus. E aí, meus irmãos, nós sabemos que nas nossas orações, muitas das vezes nós já começamos pedindo. Eu pastorei a igreja há mais de 20 anos. Quantas vezes eu desafiei irmãos, eu quero que você faça uma oração de gratidão, só agradeça. Mas a pessoa começa já pedindo e pedindo. Deus nos dá essa liberdade de nós pedir, até mesmo aqui na oração do Pai Nosso, na oração do Senhor, né? O Senhor nos dá essa graça, mas muitas das vezes nós começamos já pedindo. O que Jesus quer é que nós comecemos nossas orações entendendo que Deus é digno de receber a glorificação, de receber toda a honra e toda a glória no céu e na terra. Jesus está nos ensinando que Deus tem a primazia em tudo, inclusive nas nossas orações. E se você perceber, dentro do contexto do capítulo 6, Jesus, já terminando o capítulo 6, ele está dando vários ensinamentos para os seus discípulos. Lá no versículo 33, Jesus vai dizer assim, dando a prioridade para Deus e não para a nossa vida. Ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça,
e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Ele estava falando do vestuário, da comida, não é? Das necessidades básicas. Então, se você buscar o reino de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Então, Jesus está falando dentro de todo um contexto, não é? E se você continuar, Jesus vai continuar falando sobre a oração, sobre a ansiedade da nossa vida que é vencida através da oração. Mas, meus queridos, Jesus leva os seus discípulos a um relacionamento íntimo com Ele, né? Jesus quer que a gente desfrute desse relacionamento com o Pai. A oração inicia-se com as palavras: Pai nosso que estais nos céus. E eu quero chamar a sua atenção para a gente voltar um pouco lá no AT, no Antigo Testamento, porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles não tinham um conhecimento de Deus como Pai. As referências que aparecem é na forma de analogia, não de um tratamento ou de um relacionamento direto com Deus. Para os judeus seria uma forma incomum de começar uma oração, mas agora na escola de Jesus é uma maneira preciosa para todos os seus discípulos. É Jesus que dá esse ensinamento, né? E nós vamos ver a palavra Abba, Pai, né? Que tanto Jesus usa, como Paulo também vai usar na carta de Romanos, não é? Usa a palavra Pai, né? Como um elo de intimidade com Deus. Então Jesus está aqui levando os seus discípulos a um relacionamento íntimo com Deus na oração. E Jesus ia pouco depois, meus irmãos, pouco para frente, porque foram 3 anos o ministério de Jesus, foram apenas somente 3 anos. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos, mas há pouco tempo depois Jesus ia se entregar na cruz do Calvário. E o que acontece? O véu é rasgado, o véu do templo, no tempo que Jesus está ali sendo crucificado, né? No tempo do seu julgamento, o véu do templo foi rasgado. O que aconteceu? O que isso simbolizava? Jesus estava abrindo de forma direta, através dele, do seu sacrifício, a nossa aproximação de Deus. Porque antes, diz a palavra de Deus lá pelo profeta Isaías, no capítulo 59, 2, que os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Tinha um abismo entre nós e Deus. Então Jesus vem agora aproximar. Então é Jesus que está nos dando agora, não é? Essa liberdade de nos relacionarmos diretamente com o Pai. É através de Jesus, o nosso mediador, é através do seu sacrifício. Então isso foi efetivado no sacrifício de Cristo, meus irmãos. E agora nós podemos chamar a Deus de Pai. De Pai. Jesus Cristo, Ele abriu o caminho. É no nome de Jesus que nós podemos orar. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o nosso único mediador. Nós não podemos esquecer disso. Tudo foi pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus é o primeiro a nos ensinar que a oração é um diálogo pessoal com Deus, de pai e filho. Ele dá essa liberdade, ele ensina a orarmos, e ele ensina orando. Que coisa maravilhosa, né? Se você quiser desenvolver mais o seu conhecimento sobre as orações de Jesus, leia o livro, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o que mais cita as orações de Jesus. Eu tenho um livro que fala sobre as orações de Jesus no Evangelho de Lucas. Então Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai, e nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. João, no capítulo 1, versículo 12, eu queria que você prestasse atenção, porque diz lá: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome, porque eles a saber aos que creem no seu nome. Então todo aquele que crê em Jesus, que crê em Deus e crê em Jesus, torna-se filho de Deus pela fé. Então você é filho de Deus, amém? Se você já creu em Jesus, e você agora pode orar ao Pai. Antes éramos criatura de Deus, como é todo homem na face da terra. A partir do pecado todos nasceram como criatura.
mas agora você só se pode tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. E Davi vai nos dizer no Salmo 25, versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então essa intimidade de pai e filho, de filho para com o Pai Celestial, é só para aqueles que creem, é só para aqueles que temem e para aqueles que lhe obedecem. Não se esqueça disso, não é? Mas a partir do momento que nós temos essa transformação na nossa vida, a partir do momento que nós confessamos o Senhor, a partir do momento que nós tememos esse Deus como Deus Todo-Poderoso, a partir do momento que lhe obedecemos, nós temos essa total liberdade diante de Deus. Pai Nosso indica proximidade. Proximidade. Deus está perto de todos os seus filhos. E por isso que Jesus e o Pai mandou o seu Espírito para habitar na sua igreja, na minha vida e na sua vida. Todos nós, na condição de filho, podemos nos aproximar diante do seu trono e orar, apresentando todos os nossos desejos e necessidades, de acordo com a sua vontade soberana, ou de forma que a sua vontade soberana prevaleça e não a nossa, né? E assim desfrutar desse momento de comunhão, de relacionamento com Deus através da oração. Pai Nosso indica também que eu não sou filho sozinho, porque Ele é Pai nosso, Ele não é pai meu, Ele não é pai só seu, Ele é pai de todos aqueles que nascem através da fé em Jesus Cristo. Então por isso que a oração, quando ela é feita coletiva, ela deve ser feita no plural e nunca no singular. Talvez quando você está só não há problema nenhum, não é? E não há realmente, né? Mas coletivamente é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o Pai nosso que estás no céu, porque Ele é Pai, não é? De todos nós, não é? Não só de um, não só de outro, mas de todos aqueles em todos os lugares do mundo, né? Que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Mas Pai Nosso indica também que eu não sou apenas, não é, no direito de filho, mas eu também tenho o direito, não é, de me colocar diante de Deus como uma pessoa que necessita da sua graça, que necessita, não é, dos seus ensinamentos, não é, que necessita do seu fortalecimento, não é? Então eu posso, diante desse Pai que é nosso, também me colocar individualmente e dizer: Senhor, cuida de mim, cuida de mim. Mas essa é a segunda parte da oração. Nessa primeira parte, o Senhor quer nos ensinar, não é, que a oração primeiro tem que ser o reconhecimento da sua glória. E aí diz: Pai Nosso que está onde? Nos céus. Pai Nosso que estás no céu. Preste atenção, meus irmãos, Deus é onipresente. Se você puder ler em casa o Salmo 139, que vai falar da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Um salmo muito lindo, o Salmo de Davi. Então Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aqui Jesus faz referência ao Pai que está nos céus. Jesus está falando da transcendência de Deus. Isto nos ensina que o Pai não é parte deste processo mundano. Ele não é parte da natureza desse mundo. Ele não pode ser preso a uma localidade. O Pai ao qual oramos, o Deus Todo-Poderoso, está acima e além dos limites finitos desse mundo, porque Deus é infinito. Amém? Então Deus está nos céus. E eu quero, se for possível, você notar essas referências, não é? Note, porque a Bíblia registra os movimentos infindáveis da presença de Deus no espaço. Como que a Bíblia é preciosa, tá? No Salmo 69, 18, diz que Deus se aproxima. Deus se aproxima. Em 1 Samuel,
capítulo 28, versículo 15, diz que Deus também se afasta. No Salmo 50, o versículo 3, diz que Deus vem ao nosso encontro. No Salmo 145, o versículo 18, diz que Deus está perto. No Salmo 10, o versículo 1, diz que Deus está longe. Parecem umas controvérsias, não é isso? Mas esse é o movimento de Deus, a sua presença no espaço, sobre a criação. E em Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, Deus diz: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Essas expressões, meus irmãos, que citamos, elas são chamadas na teologia de antropomorfismo. Isto é, atitudes tipicamente do ser humano e que Deus assume como se fosse homem, a fim de tornar, na proporção em que Deus assim nola permite, melhor inteligível a natureza do seu ser divino ao homem. Então, uma forma de Deus se comunicar com essas expressões, porque Deus é Espírito, Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo Ele é onipresente, não é? Mas, eminentemente, Ele está no céu. Eminentemente, Ele está no céu. A Bíblia diz que o céu é o seu trono. O céu é o lugar onde Deus habita com toda a sua honra, com toda a sua glória. Ele está nos céus. E isto nos ensina que mesmo tendo livre acesso à sua presença e desfrutarmos de uma intimidade com Ele, não nos concede o direito de desrespeitá-lo, como isso muitas vezes é feito em orações. Podemos até nos achegarmos com ousadia na sua presença, mas jamais com arrogância e com ostentação. E você sabe diferenciar uma oração que é humilde, que pode até ser ousada no que você pede, mas com humildade. Você sabe diferenciar o que é uma oração arrogante, né? Cheia de ostentação, né? De arrogância, de orgulho, né? Então, meus irmãos, quando oramos, pronunciando Pai Nosso que estás nos céus, devemos lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Devemos lembrar que Ele é o totalmente santo, cheio de amor, e que estás nos céus, cheio de anseio em ouvir as nossas orações e a nossa adoração, né, que cada um dos seus filhos lhe faz aqui da terra. E aí é por isso que Jesus, ele vai em seguida continuar dizendo: santificado seja o teu nome, né? E aqui nós vamos ter a primeira petição dessa oração, que é feita aqui, porque Jesus, ensinando a orar, ele diz: santificado seja o teu nome, ou seja, santificado seja o nome de Deus. Então nós começamos a oração pela adoração da pessoa de Deus, pelo reconhecimento da sua glória. Nós o adoramos pela sua santidade. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos reverenciando e adorando o Deus que é santo, 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 como foi revelado no capítulo 6 de Isaías. E o próprio Jesus, ele ora lá em João 17:11, na oração sacerdotal, e ele chamou a Deus de Pai Santo. Pai Santo. O próprio Filho Jesus chamando a Deus Pai de Pai Santo. Nos tempos antigos e bíblicos, irmão, o nome identificava o que a pessoa era. Quando se pronunciava o nome da pessoa, ficava claro quem aquela pessoa era, a sua posição, a sua natureza. O nome tinha a ver com a pessoa. Quando havia mudança do caráter da pessoa, o nome era às vezes mudado, porque o nome tinha o significado da vida da pessoa. O nome de Deus
é o próprio Deus, conforme nos revela as Escrituras, em todas as suas obras. O nome de Deus é Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6 e de 13 a 14. Eu quero ler para que você possa compreender melhor o que eu estou falando para você aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem que está lá? Deus, o Deus santo, totalmente santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Nos versículos seguintes, em seguida, Moisés pergunta: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Todo esse contexto está falando da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é único em santidade, né? Porque ele é totalmente santo. Depois ele comunica essa santidade, não é? A nós. Mas em Deus não há pecado, Deus é puríssimo, Deus é totalmente santo. A palavra hebraica para ser santo é kadosh, que na sua raiz significa cortar ou separar. Esta palavra é aplicada primeiramente a Deus, e no Novo Testamento a mesma ideia é aplicada pela palavra agiazo ou agios, né? E a sua ideia fundamental é de uma posição ou relação existente entre Deus e também já agora comunicada a uma pessoa. Então, santificar o nome de Deus aqui é afirmar que o seu nome é mantido santo, porque ele é totalmente santo. Amém, queridos? E o profeta Isaías relatou no texto que nós lemos essa santidade de Deus, essa pureza de Deus, ao ponto dele cair diante dessa situação, não é? E Deus ter que restaurá-lo para depois falar da sua vocação, porque ele estava diante daquele que é totalmente santo. A.W. Pink, em seu livro Os Atributos de Deus, quando ele fala no capítulo 8 da santidade de Deus, ele inicia com as seguintes palavras: somente ele é independente, infinita e imutavelmente santo. Muitas vezes ele é intitulado santo nas Escrituras, sim, porque se acha nele a soma total de todas as excelências morais. Ele é puro, ou a pureza, né, absoluta, que nem mesmo a sombra de pecado mancha, porque Deus é luz. 1 João 1,5. Ele continua: a santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. Êxodo 15:11. E ele continua: daí lemos: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Deus mesmo falou ao povo de Israel: eu sou o Senhor,
vosso Deus. Eu sou santo. Levítico 11, 43 a 45. Então o próprio Deus se declara santo, o próprio Deus, ele se declara separado do pecado. Ele é totalmente santo, ele é totalmente puro, cheio, né, de todos esses atributos, né, relacionados à santidade. Portanto, meus queridos irmãos, essa petição significa, quando diz santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes, quer no céu, quer na terra, que seja dada uma posição absolutamente única entre todos os nomes. O que Jesus estabelece é que em nossas orações, em primeiro lugar, o nome de Deus seja santificado, seja honrado, seja exaltado. É isso que Jesus está ensinando aqui, que a minha oração tem que começar exaltando o nome de Deus, reconhecendo quem Deus é, e Deus é santo, Deus é puríssimo. Eu quero partir para a aplicação e para a conclusão dessa parte da mensagem dessa noite, apenas dentro dessa primeira petição. Preste muita atenção, irmãos, porque tudo que a gente prega chega nesse momento para a gente aplicar para a nossa vida. A nação de Israel, ela foi escolhida para santificar o nome de Deus, para mostrar ao mundo a grandeza do Deus Santo. Mas houve uma grande mudança na vida do povo de Israel. Eles escolheram profanar o nome de Deus. E Deus falou ao profeta Ezequiel para que dissesse ao povo: dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ezequiel capítulo 36, 22 e 23. Deus os puniu por profanar o seu santo nome. E nós temos um mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Meus irmãos e irmãs, se nós não santificarmos o nome de Deus na nossa vida, se não lhe dermos a glória devida, nossas orações, nossa religiosidade, nossos esforços, nossos trabalhos, nossos estudos, nosso nome, nossos sonhos serão todos sem sentido, sem nenhum significado. As nossas orações serão sem vida, serão vazias, sem adoração, sem perspectiva alguma. Por isso que Jesus está dizendo que na nossa oração nós temos que santificar o nome de Deus, nós temos que glorificar, nós temos que adorar o nosso Deus. Jesus requer de nós, os seus discípulos, que em nossas orações a honra seja dada a Deus somente, seja dada a Deus entre os homens essa glória. Os homens precisam ver que Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Quando oramos, estamos desejosos de que o caráter santo e bondoso de Deus seja reconhecido e respeitado entre os povos. Amém? Porque assim já sucede lá nos céus. O nome de Deus é santificado lá nos céus. Foi o que Isaías viu, os seus anjos o cobrindo com as suas asas e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Davi nos convidou no Salmo 34, versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma lhe exaltemos o nome. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a orarmos como o Senhor Jesus nos ensinou, e que a nossa oração, ou todas as nossas orações que viemos a fazer, possamos reconhecer a santidade de Deus
e lhe glorificar, por ele ser esse Deus santo, do qual nós tememos, e como Isaías temeu, caindo diante da sua presença. Que Deus nos abençoe.